boa noite. Esse é um primeiro ao vivo, é um teste que eu tô aqui fazendo. Vamos ver se dá certo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mudança de vida, mudanças, né? Mudanças que acontecem na nossa vida e nem sempre a gente está preparado para elas. Às vezes sim, às vezes a gente se prepara, às vezes a gente se planeja, mas às vezes não. Às vezes elas só acontecem e a gente tem que lidar com isso, né? Então, o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, de como vocês puderam acompanhar, né? Muita gente que me segue e que é meu amigo pessoal, que tá na minha vida, sabe que eu passei por uma grande mudança, um pouco surpreendente, não foi algo que foi 100% planejado, mas aconteceu. E eu vim falar um pouquinho sobre mudanças no geral, assim, não só sobre a minha mudança de vida, das atualizações. Larissa tá muito bem, Larissa tá feliz, tá gostando muito tô vendo que tem pessoas aqui da escolinha dela. Então, quero dizer que ela tá bem, que ela tá feliz, que ela tá gostando muito daqui da casinha nova. Viemos pro Pará. Às vezes as mudanças acontecem quando a gente menos espera. A gente, às vezes, se planeja para elas. Mas o que é importante ficar claro é que as mudanças vão acontecer sempre, independente de você querer ou não, elas vão acontecer. A gente pode tomar como base aí a pandemia, que começou em 2020 aqui no Brasil, né? Mas já vinha desde 2019 lá na China, né? Começou o Covid-19 por lá. E foi uma coisa que transformou, né, a vida de todo mundo, né? Praticamente, acho que vamos dizer que praticamente o mundo inteiro teve que se adequar a uma nova forma de viver, uma nova forma de ver a vida. Muitas perdas aconteceram, que trouxe muitas mudanças, muitas coisas ruins aconteceram e algumas coisas boas, né, aconteceram também, como as pessoas passarem a se cuidar melhor e cuidar mais dos outros, né, o cuidado com a máscara, as empresas que começaram a aprender a trabalhar em home office e confiar nos seus funcionários, confiar nas pessoas que os acompanhavam, mas foi uma mudança muito radical. Na minha vida, só para contextualizar, morava em Belo Horizonte e aí aconteceu uma proposta de trabalho para o meu marido e nós decidimos apostar nessa nova vida, uma nova oportunidade, morar num lugar diferente. Estou morando praticamente no meio da floresta amazônica. É um desejo que eu sempre tive de morar perto da natureza, de estar sempre, de ter mais liberdade, num lugar tranquilo, seguro. Era um desejo meu antigo, morar num lugar mais pacato, mais seguro, poder criar a Larissa de uma forma mais livre, né? A gente morava em apartamento em Belo Horizonte, muitas vezes a gente se sentia inseguro mesmo, assim, de sair da rua, de fazer as coisas. Eu gosto muito de caminhar, de correr, de fazer exercício ao ar livre, e aconteceram alguns episódios além da pandemia, a gente tem que ficar trancada dentro de casa, né? Ainda, assim, quando pôde ir à rua e eu fui fazer isso na rua, quase fui assaltada. Então, assim, eu tava vindo aí de várias... Essa vontade de mudar, ela existia. Eu lembro que eu sempre faço um planejamento de ano novo e eu sempre colocava nesse planejamento mudar de casa. Queria me mudar, queria morar num lugar maior, num lugar mais seguro, e eu sempre colocava isso ali no meu planejamento e acabou acontecendo. Foram acontecendo diversas coisas de uma forma que veio direcionando a gente pra cá. E tá sendo uma experiência diferente. É claro, assim, sinto muita falta das pessoas, principalmente, mas também sinto falta de mercado, né? Porque aqui tem de tudo, você encontra tudo, mas você não encontra variedade. Então, você não encontra variedade de produtos, igual a gente encontra em hipermercado, essas coisas. Então, assim, estou me adaptando a essa coisa que eu tô sentindo mais
falta, assim, comparando com Belo Horizonte, essa questão de alimentação e também o calor, né, que aqui é muito intenso, a sensação térmica chega a 40 graus, 48 graus, não, que 48 graus, estou louca, a 38 graus, 41 graus, a sensação térmica é 48 graus, estava cozido aqui, né? Mas beleza, hein? Mas isso é o de menos, tá tudo certo. A Lala tá curtindo muito, a gente passeia, tudo é novidade. Outro dia ela viu uma macaquinha, ela ficou doida com o macaquinho, com tia. Ela tá aprendendo os animais, a gente passeia, ela brinca na rua. A minha rua aqui não tem muita criança, mas aqui na vila, na cidade, tem muita criança. Então, quando a gente vai no clube, ela brinca. Tem um casal que é amigo do Guilherme, né? Meu marido, que tem um casal que, né, que meio que nos trouxe pra cá, vamos dizer assim, que tem filhos, a gente sai com eles, ela lá se diverte com eles também, com os filhos deles, assim. Então, a gente não tá totalmente sozinhos, assim, vamos dizer, né? Aqui tem uma rede de pessoas que se ajudam, que colaboram umas com as outras, e isso é muito importante, né? Acho que como as pessoas estão com as famílias distantes, elas acabam se apoiando umas nas outras para poder, né, seguir aqui com mais qualidade, com menos saudade de casa, que na verdade a saudade ela é permanente. Minha mãe esteve comigo, ela veio na minha viagem, ficou um mês aqui, mas o prazo máximo para uma visita vir e ficar é um mês, e essa visita só pode vir daqui 60 dias, porque aqui é muito controlado quem entra, quem sai. A questão da pandemia aqui está muito controlada, porque eu mesma, quando eu cheguei, eu já fui direto para o hospital fazer o exame de Covid, e aí deu negativo, deu que eu não estava, né, com Covid, então aí eu pude vir para casa. Se eu estivesse com Covid, eu tinha que ficar lá no hospital. Então, assim, é tudo muito controlado. Então, a gente se sente muito livre, assim, na questão da pandemia, apesar de todos os cuidados. Todos os lugares exigem máscara, exigem que a gente se cuide. A vacina aqui avançou demais, então eu já fui vacinada, eu tomei as 2 doses, o Guilherme tomou a 2ª dose também. Tá tudo sob controle. E então, estamos bem e felizes, né? Principalmente eu acho que eu sou a pessoa que estou mais curtindo, até mais que a Larissa, porque sempre foi um desejo. Eu lembro que uma vez na terapia, minha psicóloga perguntou assim: onde seria o ideal, um lugar ideal para você viver? E eu projetava isso daqui 5, 10 anos. Eu falava assim, eu queria morar num lugar que tivesse muito, muito mato e muita água. E aqui tem muito mato e muita água. Eu pensava sempre assim, eu vou morar na praia. Não. Acabou que o destino me trouxe para cá e graças a Deus, né? Eu acho que o universo conspirou muito e de uma forma inacreditável pra gente estar aqui hoje. Eu não imaginava mesmo. Eu sempre, né, como eu falo, eu planejo, programo as coisas. Ei, mãe, eu planejo as coisas, eu sempre faço meus planejamentos, mas eu nunca imaginei que eu ia vir parar no Pará, porque a vida é assim mesmo, surpreendente. Bom, voltando a falar de mudanças, já dei atualizações aí de como estamos, né? E como eu disse, nem sempre a gente está preparado, como foi no meu caso, eu não estava preparada para essa mudança. Queria uma mudança na minha vida, mas eu não imaginava que seria essa. Então, a vida nunca vai ficar morna. A gente pode achar que tá tudo muito calmo, muito parado, mas é um momento, a vida é movimento, é mudança o tempo inteiro. Então, quando acontece uma mudança, seja ela positiva ou negativa, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é se situar, é prestar atenção onde a gente está, né? Como eu estou agora, como que tá minha vida, como que tá como estão minhas finanças, como estão meus relacionamentos, como é que tá, né? Como eu tô me sentindo, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas. Então, na hora de fazer uma grande mudança, tem que colocar isso tudo no papel e entender qual que é o seu lugar no mundo naquele momento da mudança.
E isso faz você, além de se conhecer melhor, né, melhorar seu autoconhecimento, isso faz com que você esteja mais preparado e entender quais são as dificuldades que você vai ter nessa mudança. Então, no caso aqui, né, eu vim morar no Pará e eu falava assim, tá, qual que vai ser o meu, né, eu gosto de água, gosto de mato, gosto de tranquilidade, gosto. Mas qual vai ser minha dificuldade aqui, né? Por exemplo, trazer a flor. Trazer a flor pra cá foi uma grande aventura. Eu tenho a flor e tem a Pandora, que fica em Belo Horizonte, lá com minha mãe. E meu desejo era trazer as duas, mas eu não consegui trazer as duas. Eu consegui trazer só a flor por isso. Essa mudança me trouxe essa limitação, porque a Pandora é grande, ela teria que vir de avião no bagageiro, isso é complicado, ela é medrosa, ela ia ficar apavorada, então eu trouxe a flor. Então eu descobri que ali naquele momento trazer a flor seria uma coisa difícil, porque né, a gente ia vir num avião pequeno, que aceita mais com no máximo 5 quilos, e a flor ultrapassava esse peso. Então eu tive que me adequar a minha viagem, adequar a forma como eu chegaria aqui por Trombetas. Então a gente veio por terra, céu e água, né, e rio. Então foi esse trajeto que a gente fez para chegar aqui com a flor, foi difícil. Aí chega aqui na casa, a gente situa e vê, nossa, não tem isso, né? Porque a gente, quando vem pra cá, tem uma casa, a gente ganha uma casa, ganha uma casa, né? A empresa te empresta para você morar aqui enquanto né, você estiver trabalhando na cidade. Então, aí você começa a ver, tem isso, não tem isso, adaptei isso, caixa, fiquei muito estressada, que é um processo estressante, né, mudança estressa mesmo, mudança, né, de apartamento para outro apartamento, de casa para casa, enfim, mudança dentro da cidade já é uma coisa estressante, imagina uma mudança de 2.500 quilômetros. Imagina que eu tô muito mais perto do Suriname, da Guiana Francesa, do que das outras cidades, estados aqui do Brasil. Então, assim, imagina, foi uma grande mudança. Então, a mudança causa transtorno. E esse transtorno, ele é necessário no processo de organização, né? Você, na mudança também, ela vai mexer com você. Tem que se entender primeiro, você tem que entender quais são as dificuldades que você está enfrentando e tentar se preparar para passar por elas. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai, porque você vai se estressar, mas passa também. E as coisas agora, eu falo assim, hoje, essa semana foi a semana que eu consegui acabar com as 2 últimas caixas. Agora, 0 caixas, a minha casa está muito mais organizada, a gente já está conseguindo colocar as coisas de um jeito que é o nosso jeito, né? Que é bom pra gente. Então é isso, no primeiro momento você precisa passar ali pelo caos para chegar na ordem, sabe? O caos é necessário e é isso que aconteceu, não foi diferente aqui com a gente. A nossa casa tá ficando cada dia mais fofinha, mais bonitinha com a nossa cara. E a gente tem que aceitar no processo de mudança que tem coisa que não tá sob o nosso controle, né? A pandemia a gente não tinha controle sobre o comportamento das outras pessoas, que tinham pessoas que estavam, por exemplo, na pandemia, que ainda estão, né, não estão se cuidando, que vão para a festa, vão contaminando outras pessoas, então, né, isso não está sob o seu controle. O que você pode fazer? O que você pode controlar? Você mesmo. Você pode controlar o seu comportamento. Então, assim, bom, eu não quero me contaminar, então eu vou ficar na minha casa, vou sair para o estritamente necessário, e assim, muita gente fez, né? E mesmo assim, por causa do comportamento dos outros, aí, claro, por causa do comportamento dos outros, acabou se prejudicando, se contaminando e até perdendo a vida. Mas eu não vou ficar falando de pandemia aqui não, porque é muito baixa astral, né? Agora que a gente tá começando a ter um cenário um pouquinho melhor. Vamos pegar um outro exemplo do que a gente não tem controle, né? Por exemplo, no meu caso, eu não controlo a companhia aérea, né? Para vir para cá, eu ia trazer a flor. Eu não controlo a companhia aérea, eles que criam as regras e eu tenho que me adequar, né? Então, assim, aceitar que eu não tenho controle sobre aquilo e me acalmar. O que não tá no meu controle,
eu vou ter que lidar. O que está no meu controle, você tem que saber o que está no seu controle, né? Então, assim, proporcionar a melhor viagem possível, no caso da Flor, fazer com que ela tomasse todas as vacinas, com que ela viesse num transporte confortável, todos os documentos, mesmo assim, passei perrengue, mesmo com todos os documentos, minha mãe sabe, tá aí, que quando chegou lá no guichê para fazer check-in, teve uma confusão, não tinha um documento que era o mais importante, eu fiz tudo e o documento mais importante não estava ali, porque eu não sabia que eu tinha que estar com aquele documento. E aí, naquele momento, a atendente foi até um pouco grossa, assim, fiquei meio desesperada. Mas deu tudo certo, né? A gente tem que se acalmar. Quando bate o desespero, a gente tem que respirar e pensar o que dá pra fazer. Ok, tô fodida, mas o que dá pra fazer agora, assim? O que tá no meu alcance? Né? Já que o controle não é meu, mas o que tá no meu alcance resolver, né? Outra coisa importante da mudança é você dar oportunidade ao novo, né? Você entender que quando vem uma mudança muito brusca, aquilo é uma oportunidade, às vezes, de você dar uma chance para alguma coisa que estava ali meio esquecida, né? No meu caso, vim pra cá, eu não vou poder, por enquanto, a não ser que seja um trabalho 100% remoto, eu vou ter que, né, e aqui tem a dificuldade de você ter uma babá, você tem que trazer uma pessoa para morar na sua casa. Então, assim, no momento, eu divido meu dia em dois, assim, né? De manhã, mãe, dona de casa, de tarde eu foco nas minhas coisas, nos meus projetos. E eu enxerguei vir pra cá uma chance de olhar para alguns projetos meus que estavam meio engavetados, algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, algumas coisas que eu já queria fazer profissionalmente, que eu consigo ter a chance de poder olhar para esses projetos que estavam ali dormindo, guardadinhos, tem essa tranquilidade. Então, dar uma chance. Você chegar e olhar assim, poxa, essa mudança aqui que tá acontecendo, né? Por exemplo, perdi emprego, ou tô me mudando para um lugar novo, meu novo emprego. Então, assim, o que eu posso trazer de bom daquilo para minha vida, né? Como que isso pode trazer algo de bom? Que aprendizado que eu vou trazer disso aí? Então, assim, sempre vai ter aprendizado. O que importa, assim, eu falo, não importa a experiência que você passar, seja ela boa ou ruim, o que vai ficar é o que você aprendeu com ela, as pessoas que você conheceu nessa experiência, os cuidados que você aprendeu a tomar consigo mesmo, com os outros nessa experiência. Então, assim, o que importa é o aprendizado, é a evolução pessoal. Então, assim, dá oportunidade ao novo. Eu conheço muita gente que não é flexível, que tem dificuldades de ser flexível e de dar oportunidade para coisas novas, de arriscar, de mudar, que tem medo mesmo. E eu vou falar uma coisa, não adianta. As coisas vão mudar independente de você. Não adianta mesmo, né? Quem conhece um pouquinho, assim, da minha história, que já convive comigo, sabe que eu perdi uma irmã muito cedo, né? Ela tinha 30 anos e ela foi morar lá no céu, que inclusive ela teve câncer de mama, a gente tá no mês da conscientização, então mais que nunca fazer esse reforço aí, vamos nos cuidar. Então, ela me falava uma coisa assim, eu agradeço todos os dias quando o sol se põe, porque é uma forma de saber que eu estou viva e que eu tenho uma nova oportunidade. E isso ficou na minha cabeça e eu prometi para mim mesma quando ela se foi que eu ia ter uma vida maravilhosa, porque eu ia honrar a existência dela aqui na Terra. Então eu tenho a obrigação de ter uma vida maravilhosa e eu estou fazendo o máximo para isso. Então, faça isso também, independente do momento que você estiver passando, independente da mudança que estiver acontecendo na sua vida, seja ela positiva ou negativa. Pensa, o que eu vou aprender com isso? O que isso vai trazer para mim de bagagem, para eu não errar, né? Ou não errar uma vez ou duas
enfim, para não errar de novo, por exemplo, se você cometeu um erro e isso causou um transtorno na sua vida, sabe? Você sempre, todos os dias quando você levanta, você tem uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. E confie em você no processo. Eu acho que o mais importante da mudança é você confiar em si mesmo, nas suas qualidades, nas suas... peraí, vou ler um comentário. O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação, está no nosso consciente, vem dos nossos ancestrais. Quando surge essa necessidade de adaptação, você descobre que consegue. Sim, você consegue. Isso é uma coisa interessante, que é quando você passa por uma mudança na sua vida ou por uma situação de crise, enfim, que você não sabe como sair, pensa assim, poxa, você já passou por tanta coisa na sua vida, não importa a idade que você tem, eu tenho certeza que você já passou por coisas muito difíceis e muito maravilhosas também. Então pega aquilo ali que você aprendeu e traz para esse momento presente como força para você descobrir que você consegue se adaptar. Não existe vida perfeita, a gente posta lá nos stories, né? Eu posto meus stories aqui mostrando a cidade, mas é mais para as pessoas conhecerem onde eu tô, né? Meus familiares saberem como que é aqui e tudo mais. É um pedacinho do que eu tô vivendo, né? Compartilhando um pedacinho do que eu tô vivendo. Mas eu só mostro as coisas boas. Eu não mostro na hora que eu tô toda descabelada ali, morrendo de calor, fazendo comida aqui. Eu não mostro a hora que eu tô limpando a casa. Eu mostro a parte boa, né? Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo passa por dificuldades. Então, não se compare. Uma coisa na mudança também, por exemplo, fulano é mais novo que eu, tem um cargo XYZ, tá ganhando sei lá quantos R$1.000 por mês. Não, aquilo ali é a vida dele, foram as oportunidades que surgindo para ele. A gente não sabe o que a pessoa passou para chegar ali. E você tem você tem o seu grau de evolução. Então, confia em você, confia no seu processo. Você é mais forte e mais incrível do que você pensa. Na terapia, várias vezes quando eu me sentia fraca, que eu me sentia impotente diante de alguma situação, aí a psicóloga sempre falava assim, mas poxa, mas você é uma mulher que faz isso, faz aquilo outro, você já passou pela dificuldade X, e você tá falando que você não tá confiando, você não tá acreditando que você é capaz de passar por tal situação. Então, confie em você, confie no seu processo, confie nas coisas que você aprendeu, nas pessoas que estão ao seu lado. Se fortaleça, né? Se precisar planeje, gente, se precisar fazer um planejamento, precisar fazer um plano de ação para poder fazer o seu planejamento pessoal, né? Projeto de vida, vamos dizer assim, tô aqui, tá? E se precisar... Às vezes a gente precisa de atendimento psicológico, às vezes a gente está passando uma situação muito difícil, que a gente precisa de um apoio psicológico. Então, eu recomendo que vocês procurem um psicólogo para ajudar nesse processo, mas se organizem. Uma coisa que vai te ajudar a passar melhor pelas mudanças é saber o que fazer, quando fazer, que dia fazer, e que momento, quanto que vai custar, ter um orçamento. Então, assim, se planeje, né? Eu acho que o que vai te fortalecer acima de todas essas coisas, né? Além de confiar em você e tudo mais, é se planejar, tá? Bom, foi meio confusa, foi a primeira live, peço desculpas aí se né, deixei alguma coisa meio confusa aí, porque eu falei da Larissa, falei da mudança aqui, falei de tudo mais, mas a gente vai continuar nesse papo aí, outras reflexões outros dias. E muito obrigada por quem esteve ao vivo, né? Foi pouca gente, mas pessoas muito legais estiveram por aqui. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo para vocês, boa noite, durmam com Deus.